O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, ou tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale? Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que significa o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo Senhor, pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho que hoje Jesus nos traz, nele um ensinamento sobre o pastoreio, ou seja, nós precisamos aprender a pastorear, como Jesus pastoreava. Jesus, ele chamava as ovelhas e ia atrás dos pecadores, trazia elas para o caminho de volta para o seu seguimento. E ele tinha misericórdia com elas, porque o processo de crescimento dessas ovelhas, o de amadurecimento, era gradativo. Então ele inseria essas ovelhas num grande processo de conversão, de mudança, de aperfeiçoamento, um grande processo de crescimento na sua fé, na sua adesão e na sua comunhão com ele. Por isso que nós vemos dentro dessa realidade onde Jesus critica os fariseus porque eles iam, convertiam as pessoas, e quando essas pessoas decidiam seguir aquele caminho, eles impunham nelas fardos muito pesados e, na verdade, tornavam muito mais merecedoras do inferno e não do reino dos céus, como ouvimos. Versículo 15. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Importante, amados, discernir que este fermento horrível dos fariseus e dos doutores da lei é o espírito do mundo. Por isso que Jesus, ele vai nos chamar a atenção sobre o pastoreio. Porque o pastoreio, ele é um processo. E nós precisamos entender muito bem isso, que o pastoreio é um processo de conversão em 3 realidades distintas:
a saber, a primeira é a realidade da conversão, que é a purificação dos pecados. Essa purificação que nós vamos exercendo no decorrer do tempo, onde Deus nos auxilia com a graça divina, e nós precisamos dar esse passo de esforço da nossa vontade para justamente lutar contra essas más inclinações, estudar os 10 mandamentos, examinar a consciência, conhecer os meios de conversão nesse momento, que aqui é a confissão, para entrarmos no estado de graça da nossa alma. A segunda conversão é a de mentalidade. O primeiro foi dos costumes. Depois, a da mentalidade, que vem pela iluminação. A via iluminativa, onde nós vamos mudando, convertendo a nossa forma de pensar, de entendendo aquilo que é próprio do caminho de Jesus Cristo, que Ele nos indica. É nesse processo de conversão, de purificação e de iluminação que nós vamos dando passos concretos. Primeiro nos nossos atos, depois no modo de pensar. É preciso perseverar no caminho de Jesus, que Ele nos indica. Dessa maneira estamos certos de estarmos no seu rebanho, onde Ele é o único pastor. Porque cada um tem um tempo, cada um tem um processo específico, mas cada um de nós vamos passar por todos esses 3 processos de purificação, de conversão e de iluminação, até chegarmos à união, que é essa capacidade de nos unir cada vez mais a Cristo Jesus e de nos comprometer com Ele, estar cada vez mais unidos a Ele, participando da sua vida e também da sua missão. Para chegarmos a esse ponto de nossa caminhada, nós precisamos também dar esses passos que são sinais de correspondência a Deus. Atos, pensamentos, mudança de atitude, auxiliados pela graça da confissão, estarmos em um estado de graça, perseverarmos na oração para mudar o pensamento. Não é como eu quero, é como Deus quer. Depois, dar sinais de correspondência a Deus, como nós estamos meditando. Quanto mais colaboramos com a graça para a nossa conversão, para a nossa purificação, mas nós nos abrimos à experiência de fé que vem nos iluminar, dar-nos o entendimento cada vez mais profundo das coisas celestes, e assim, muito mais nós também conseguiremos ser conduzidos a essa união divina. Amados filhos, a questão aqui é que a união não depende de nós, a união depende só de Deus. Nesta fase da união, depois da purificação, depois da iluminação, depois da mudança dos atos, depois da mudança dos pensamentos, que chama-se metanoia, depois da correspondência a Deus, basta-nos a união, é Ele. A união é uma obra da graça divina em nós, mas para que ela aconteça, nós precisamos gerar abertura. Abertura essa que nos dá a correspondência onde Jesus Cristo nos chama a purificação e a iluminação. Nós precisamos corresponder a esse grande chamado dele para a nossa vida. Somente assim nós entenderemos o grande mistério de nossa fé. Por isso que no final do Evangelho, Jesus fará uma outra crítica aos fariseus e vai chamá-los de guias cegos, ou seja, há pessoas que querem que apenas seguidores para si e não entendem o verdadeiro sentido das suas vidas, que é Jesus, a entrega do Filho. E aí ele vai fazer uma crítica sobre o jurar pelo templo, pelo ouro do templo, pelo altar, pela oferta que está sobre o altar. Quantos juramentos se faz
Jura da boca para fora. Jesus é quem nos aponta esta atitude relacionada muito própria da hipocrisia dos fariseus e dos doutores da lei. Jesus nos chama então a atenção justamente sobre a hierarquia destes valores. Por isso que nós precisamos entender melhor a vida espiritual. Não precisamos desses estereótipos. Para que nós possamos realmente formar uma reta e verdadeira hierarquia de valores. E aonde, amados, acontece isso? Na nossa consciência. Se este órgão do sentido, a consciência, estiver danificado, e não é fácil que isto aconteça, é como a parábola da casa, é como construir sobre a areia. Não é sólido, é apenas instinto, é apenas moda, é apenas faz de conta, é apenas cumprição de tabela. Para sermos capazes de ir conduzindo as pessoas nesse caminho de progressão, de crescimento, de amadurecimento na sua fé, para assim também irem participando da missão de Cristo, de também pastorear as ovelhas que Ele nos concede guiar. Amados, pelas famílias, pais, mães responsáveis, para que saibam transformar os afetos em conhecimento de Deus. Rezemos pelos nossos catequistas, que de maneira especial estamos comemorando nesta semana, e todos unidos, e com a Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, nos auxilie e faça-nos perseverar na graça santificante do Filho de Deus, por meio de graças atuais, do terço, do conselho, da catequese, da orientação, para o bom caminho do bom, belo e verdadeiro pastor. Nós que caminhamos neste vale de lágrimas, que a Virgem de Fátima mostra aos pastorinhos, neste tempo e nesta terra, onde todos nós estamos peregrinando rumo ao reino dos céus, queremos todos nós lá chegar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós.